Oi pessoal, tudo bem? Ralph Pietro com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, um elevadíssimo teor de cultura empresarial. Mas nada chato, você que não é empresário vai se interessar porque é um lance super inovador, apesar de um sistema que existe há cerca de 40 anos, inventado nos Estados Unidos, mas que trará e sempre trouxe benefícios inestimáveis. Estou falando de Ana Paula Tozzi, Ribeiro Tozzi, Ana Paula Ribeiro Tozzi, que já está aqui ao meu lado direito. Antes de passar direto para ela, os nossos agradecimentos de praxe ao todo o pessoal da área técnica, Betânia, Luciana, Márcio, o Verão e outros agregados que de vez em quando pintam por aí. Sem eles, naturalmente, nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o ambiente lusófono pelo mundo. Também tem o Facebook, Estela.Guedes.56, que dá um show de bola. Quero também agradecer a presença da jornalista Fernanda Aidar, que fez esta ponte com esta figura que vocês vão ver, muito boa, fala pelas tampas e, em agradecimento especial, está aqui num esforço de causa para manter o horário, porque está com uma filha no hospital. Ana Paula Ribeiro Tozzi, muito obrigado por ter vindo. Imagina, um prazer. Administradora de empresas pela USP, MBA, com brilhante carreira mercadológica, diretora de uma ONG voltada à educação infantil. Fundou há 13 anos, juntamente com a Jéssica Costa, não sei se foi nesses 13 anos, mas ela está lá com você agora, é o que importa. Certeza. A empresa AGR Consultores, voltada à aplicação do método Base Zero, que é complicadíssimo no entendimento, porém que ela com toda a verve e inteligência vai nos explicar, que lançou em coautoria com a Jéssica, que eu acabei de mencionar, o livro Revolução Orçamentária, o avanço do orçamento Base Zero, OBZ. Menina, muito obrigado por ter vindo. Imagina, é um prazer. Sei que você veio correndo e vai sair daqui correndo. Não que eu vá colocar você fora correndo. Fica à vontade, seja muito bem-vinda mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, menina, que negócio é esse de base zero? Me explica como é que se faz uma base zero e qual é o público que se destina, porque eu li o livro e de fato é uma dose assim, para quem está acostumado com um determinado sistema, difícil. Porém, depois que você estabelece um padrão, beleza, vamos lá. Mas vou voltar um pouquinho para a origem da metodologia e até explicar por que chama revolução orçamentária. Quer dizer, o OBZ, o Orçamento Base Zero, ele parte do princípio que você vai olhar para o seu orçamento anualmente como se sua empresa partisse do zero, como se ela não existisse. E você vai olhar para as despesas e falar, efetivamente, o que eu preciso ter como desembolso, como despesa ou como investimento para que a minha empresa funcione e que ela atinja os objetivos ou a estratégia, enfim, que eu preciso ter. O OBZ ele foi fundado pela área de pesquisa na HP, quer dizer, há muito tempo atrás, até porque uma área de pesquisa não é uma área que tem receita, ela precisa ter um viés de estratégia, você precisa me dar uma verba e me dizer o que você precisa. Uma empresa grande, naturalmente. A empresa grande fala assim, olha, eu quero lançar 3 produtos por ano, 5 produtos por ano, 10 produtos nos próximos 10 anos. E a área de pesquisa, ela se orienta por essa verba, por esse investimento, por um período. Então, no fundo, e aí o que acontece quando entra numa crise? O primeiro lugar que a gente corta a despesa mais rápida de eu cortar é da área de pesquisa, da área de marketing, os lugares mais rápidos, né? E aí as pessoas não entendem direito o que acontece entre o orçamento e o realizado. Então, o OBZ veio, na verdade, para organizar as despesas, organizar as prioridades da companhia e colocar todo mundo na mesma página. O método ficou adormecido muito tempo, foi trazido para o Brasil com muita força pelos nossos amigos cervejeiros. Na verdade, pegou com muito mais força no Brasil do que no resto do mundo e agora, de 3 anos para cá, se fala bastante do OBZ, inclusive nos Estados Unidos. Mas, ao contrário do que a gente possa imaginar, o nosso livro, além dele ter sido escrito de uma forma muito passo a passo, de uma forma simples,
ele atingiu um público não só de executivos, a gente recebeu muitas ligações de advogado, de médicos, até de pequenas empresas, pequenas empresárias de artesanato, porque a ideia de você repensar, se parte do princípio que você olha para a sua vida e olha para suas despesas e fala o que de fato você precisa pagar todo mês, né? Eu lembro que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, quantos carros saem da sua garagem para o mesmo colégio todos os dias? A gente não para pensar que dos mesmos prédios saem os mesmos carros para os mesmos colégios. E ninguém para e olha, como é que eu otimizo isso? Por que a gente não tem uma organização que os alunos vão juntos em carros e que as mães dividam os custos? Até socialmente seria uma boa. Né? Socialmente é uma boa, seria muito mais barato para todo mundo. Quando você vai ver, ou as pessoas têm motorista, ou cada mãe está dirigindo o seu, são vários carros com várias pessoas gastando gasolina, IPVA e todo o resto, né? Então tem conceitos básicos que a gente tem no nosso dia a dia que a gente, na verdade, só para olhar no momento de crise. E essa é uma das razões que o OABZ fez tanto sucesso no Brasil nos últimos 3 anos. A nossa consultoria tem vários tipos de projeto, vai desde logística até plano de expansão, mas os últimos 2 anos, 3 anos, realmente o foco foi muito forte em OABZ, né? Quer dizer que você pode setorizar o OABZ? Normal. Porque eu imaginava, me perdoe. Imagina. Eu imaginei o sistema olhando a empresa como um todo, como se fosse certo. um tabuleiro que você olha o tabuleiro de cima. É isso para mesmo. ver como é que está o jogo. É isso mesmo. Mas você me deu uma informação agora que passou a impressão para mim, se eu estiver errado, por favor, me perdoe, que você pode setorizar a empresa, ou seja, eu tenho uma empresa lá com 500 funcionários, então eu tenho o marketing, tenho a logística, como você mencionou, foi que me chamou a atenção. Logística, a expedição em si, vendas e tal. O OABZ não setoriza, ele vê como um todo. Assim, você tem... O normal é você fazer um projeto de OABZ para a empresa inteira. O OABZ não olha a produção, isso é importante. Você não pega o OABZ e vai questionar quanto de água vai num suco de laranja. Não é isso. Eu não posso questionar a qualidade do produto que você fabrica. Mas eu questiono todas as despesas em volta daquele produto, né? Da produção daquele produto, administrativo, financeiro, a área de tecnologia, as pessoas, volume de pessoas que eu tenho trabalhando na empresa e etc. Em algumas organizações que são muito grandes, a gente acaba fazendo o que a gente chama de um projeto piloto. Então eu escolho uma unidade de negócio para fazer o OABZ. E aí, deu certo, quanto a gente conseguiu de redução de despesa? E aí a gente parte o que a gente chama de um rollout, que é distribuir o projeto, a cultura do OABZ para toda a organização. Então o desafio é você entender como a organização funciona e qual vai ser a melhor forma de implementar o OABZ em cada uma dessas organizações. Por mais que o livro explique o passo a passo, acho que o grande objetivo quando a gente escreveu o livro foi mostrar para as pessoas... primeiro, tem muita história interessante, né? Tem histórias engraçadas. Pode contar, né? À vontade. Tem histórias incríveis. Assim, as organizações, elas são feitas de mitos, né? Então, tem um cliente nosso que a gente chegou lá e fomos lá, estava um grupo discutindo um pacote, que a gente chama, um pacote nada mais é que um grupo de despesa, e as pessoas são multifuncionais discutindo aquele pacote. Aí tinha lá flores. E eram as orquídeas que eram repostas toda semana naqueles escritórios. E aí alguém falou, não, as orquídeas não pode questionar, porque o dono da empresa ama as orquídeas. E para manter as orquídeas tinha o orquidário, para manter o orquidário tinha o jardineiro. Bom, de fato, quanto as orquídeas, o orquidário e os jardineiros entregam da estratégia daquela empresa que produz um produto acabado? Se eu cortar as orquídeas, o orquidário e o jardineiro, não vai mudar nada. Você, consumidor final, vai olhar para o mesmo produto e para a mesma qualidade. Só vai mudar a satisfação do dono. Bom, porque não vai ver mais o orquidário. Se não fosse um mito, porque aí o grupo falou, não, a gente não vai falar. Quem vai falar com o dono, quem vai falar com o dono, quem vai falar com o dono. Bom, lá vai a consultoria, que tá ali para apanhar mesmo, né? Chega lá, o dono vira para a gente e fala assim... Vocês sabem que há anos eu me pergunto quem é que exige essa tal dessa orquídea no meu escritório? Eu gosto de rosa.
Não, ele nem gosta de nada. Para ele tanto faz se tinha flor ou não tinha flor. Tem uma história excelente. Tem um presidente de uma mega multinacional e tinha uma discussão das frutas na reunião da presidência. Então, tinha lá conta de frutas na reunião da presidência. Não, isso não pode cortar porque o presidente... E as pessoas inventam, né? Por quê? Porque quando terminava a reunião da presidência, sobrava aquele monte de maçã, de pera, e as pessoas levam embora as maçãs e a pera para não estragar. E aí, quando a gente foi conversar com o presidente, ele falou, ai, gente, eu vou falar pra vocês, eu nem gosto de maçã e pera, mas eu morro de dó, porque colocam lá e cortam pra mim, então eu como, mas se vocês puderem cortar, vocês vão fazer um bem pra mim, porque eu nem gosto de maçã e de pera. Então, o OBZ é tão bacana, porque quando você coloca as pessoas para conversar de diferentes áreas, olhando diferentes tipos de despesa, além da criatividade, das sugestões que surgem de diversas pessoas que você nunca imagina, muitos mitos caem por água abaixo. Uma outra coisa que é um resultado não planejado, a gente chama de fringe benefits do projeto, né, que são os resultados que vêm agregado com o projeto, é o quanto melhora a comunicação entre as áreas. Existem algumas áreas que têm conflitos naturais, né? Então, investimentos na área de marketing e investimentos na área de TI. O cara de TI, aí quem está me ouvindo vai ficar um pouco bravo, mas o cara de TI, ele é um pouco terrorista, né? Porque como ninguém entende nada de TI, ele todo ano vai lá e fala, ó, se não me derem um servidor com tanto de capacidade, vai parar tudo. Isso é uma gravação, né? Parece que vai parar tudo, eu não garanto, olha os e-mails. E como ninguém entende nada, rola um desespero, já né? vai grana pro X cara. milhões pro cara. Quando no fundo, será que é isso mesmo? 2, e se ficar um pouco mais lento, a gente realmente precisa daqueles milhões lá, eu preciso daqueles milhões no centro de distribuição para receber com mais agilidade, porque faz parte da minha estratégia entregar com uma melhor qualidade nos meus hipermercados, que são os meus clientes, né? Então, as empresas, elas vão indo no dia a dia, igual a gente na vida pessoal. A gente vai gastando, a gente não se pergunta. E aí, quando vem a crise, na vida pessoal, o desemprego, na vida empresarial, os lucros caem, algum tipo de prejuízo, perde venda. Aí a gente para e olha, perdeu o emprego, você olha para dentro de casa e fala, para que cargas d'água eu estou pagando tantos reais de canal por assinatura se eu não assino tal coisa há tanto tempo? Né? Eu sempre digo brincando, o famoso canal do futebol dos maridos de todos nós. Os caras assinam o canal do futebol, custa uma fortuna, domingo almoça na casa da mãe ou da sogra, ninguém assiste futebol, porque morre de sono, bebe cerveja e dorme à tarde, e custa, sei lá, 150 reais por mês. A gente acaba que a gente vai entrando num piloto automático que a gente não se questiona. É porque, justamente, enquanto você tem como pagar, você não nota. Você não nota. Aí quando alguém vira pra você e fala, oi, vamos olhar, você para e começa a questionar. Você começa a questionar a sua despensa. Você olha lá, quanto de comida que você joga fora, o quanto efetivamente de coisa você consome, né? Faz tempo que eu não vou no mercado antes da janta. Ah, então é que você não tem a casa que nem eu tenho, lá com um monte de primo, um monte de irmão, um monte de sogra, é cunhado. Mas é muito interessante, vai para dentro da organização, as áreas, elas têm você tem uma série de mitos que você tem em que o cara fala assim, não, mas se eu comprar... Muito arraigado. Você fala assim, eu vou comprar um caderno, custa R$5, mas se eu comprar 100 cadernos, vai custar R$4,80. O cara vai lá e compra 100. Aí passa 18 meses, está tudo armazenado. A dificuldade da empresa colocar uma cultura de inteligência financeira é muito grande. O projeto de OBZ, ele faz com a área de marketing, a área de RH, a área de logística, a área financeira, a área de produção. Essas áreas começam a trazer para dentro de si uma inteligência financeira. Quanto efetivamente eu preciso? Se eu preciso investir, quanto vai me trazer de retorno sobre o investimento? Elas começam a pensar com o dinheiro da empresa como se fosse deles. Então, é uma mudança de cultura tão bacana. É lógico que existem várias metodologias no mercado. A nossa metodologia tem um foco grande na cultura. E é interessante, depois eu falo para a Chuchu, né? Então você vai ter que me parar um minuto. Não, você não fala para a Chuchu, você está falando para o Livros e Revista. É, muito bom.
Vai falando, a ideia é essa. É muito interessante ao longo do projeto como a cultura, como a gente é percebido no projeto. Eu vou contar para vocês. Mas é muito bacana você chegar num cliente 2 anos depois que você fez o OBZ e a cultura ter mudado. E quando, desculpe. Imagina. E se houver mudança você consegue fincar essa metodologia, que é uma filosofia de trabalho, de vida, e quando há mudanças de pessoas, as novas, como é que você é avisado? Olha, hoje saíram 5 pessoas e vão entrar mais 3 amanhã. Essas pessoas não têm ainda aculturado isso aí dentro dele. Como é que fica isso? Assim, você tem a cultura da organização, a mudança cultural, ela tem um tempo mínimo para acontecer. Esse tempo mínimo são 2 anos, né? 2 anos? 2 anos. Você não muda a cultura de empresa nenhuma com menos de 2 anos. Independentemente do tamanho? Independente do tamanho. É mesmo? Até porque a cultura da empresa está na liderança. Então, eu tenho que mudar. Você, que é o líder da empresa, você vai se aculturando. Você estabiliza esse seu novo formato com 2 anos. Então, e claro que o turnover é uma questão importante. Quer dizer, o número de pessoas que entram e saem em cada organização. Então, cada organização vai manter o OBZ ou a cultura nova num mecanismo vivo, cada um no seu formato. A pessoa entra e se encaixa. Você tem empresas que é o ideal, né? Você tem empresas que colocam o treinamento de OBZ naquele treinamento de integração, o famoso treinamento. O cara entrou para trabalhar no escritório, ele tem um treinamento básico. Um dos treinamentos básicos é o treinamento de OBZ. Como é que a gente faz orçamento, como é que a gente pensa financeiramente. O RH se incumbe disso. Se incumbe da parte do treinamento. E aí, se a empresa já está na cultura do OBZ, a pessoa já entra na cultura do orçamento. Dança, né? Conforme a música. Dança conforme a música. Agora, tem um ponto importante que você tocou na ferida profunda. O resultado de um projeto de OBZ, o sucesso ou o fracasso de um projeto de OBZ está absolutamente, diretamente ligado à liderança da companhia. Então, se o presidente da empresa e o primeiro nível da organização não for totalmente comprado com a cultura, ela tende a desaparecer nos anos seguintes. Então, o turnover vai consumir aquela cultura. Então, cabe ao primeiro à liderança, o líder máximo é o primeiro nível de liderança, manter essa cultura viva. Já aconteceu, desculpe te interromper de novo, já aconteceu de você não conseguir mudar a cabeça de um cara? Já. Poxa, já. Que horror. Já, e aí, em vez de ser um projeto de orçamento base zero, acaba virando um projeto de redução de despesa. Meramente. E redução de despesa é o tipo do projeto que ele tem um resultado de curto prazo. O projeto cortar unha, cortou, cresce, né? Ele empobrece o sistema, né? Ele quando você empobrece. olha só para as despesas, imagino, né? Quando você, porque embora você fixe o papo, a explicação no corte de despesa, porque é mais palatável para a gente entender, presumo que seja isso. Não é só o corte de despesa que você promove todo um engajamento voltado para a logística melhor, para que tudo role sem precisar de penduricalhos, como é o caso da flor ou da maçã, por exemplo. A pergunta, o OBZ, na verdade, ele é mais do que a redução de despesa. A pergunta que todo mundo tem que fazer você vai gastar com isso, quanto entrega da estratégia? Quanto disso... Então, a estratégia da nossa companhia é estar em 2.000 pontos de venda o ano que vem, faturar R$1 bi e entregar para os nossos consumidores, para os nossos clientes, vamos dizer que sejam hipermercados, em até 3 dias. Isso é a nossa estratégia para os próximos 2 anos, porque também não existe mais aquele negócio de daqui a 10 anos, isso também não tem mais. Não. Então, a nossa estratégia para 2 anos está lá. Quantos pontos de venda eu quero estar? Quantos dias eu quero entregar? Né? Com que eficiência eu quero trabalhar? Como é que eu vou viabilizar isso? Né? A Orquídea entrega? Não. Ok, não entrega. Investir em coletor de dados no centro de distribuição, entrega? Entrega. Entrega por quê? Porque se eu investir R$1 milhão no coletor e eu receber, em vez de um prazo médio de 8 horas, receber em 3, eu posso fazer cross-docking, que significa que eu não preciso pôr a mercadoria no estoque. Se eu fizer cross-docking, eu consigo entregar nos meus hipermercados na região de X quilômetros com tal eficiência. Então, eu cumpro um pedaço da estratégia. Pode investir. Eu preciso deixar o pessoal que trabalha no turno da madrugada com o mesmo pique do pessoal que trabalha no turno do dia. Então, o lanche adicional
do turno da madrugada, entrega a estratégia? Entrega. Então, esses questionamentos, com bom, eu preciso estar em 1000 pontos de venda. Investir num software que administre o CEP de todos os estabelecimentos comerciais para saber se eu estou entregando lá, entrega a estratégia? Entrega. Investir num aplicativo que está no Palm, que administre os meus vendedores na rua e eu saiba quantos % dos pontos eu passei toda semana, entrega? Entrega. Então, na verdade, eu comprar a caneta, a gente tem esse exemplo no livro, eu comprar carga de Montblanc, entrega? Não, o que é Montblanc assina a BIC também. Entrega a minha grana. Então assim, mas eu preciso ter BICs, eu preciso assinar contratos de logística, preciso ter jurídico, preciso. Então as pessoas têm que começar a olhar e falar o seguinte, quanto de cada um dos meus investimentos e despesas entrega o que daquilo que a gente quer ser? Porque senão eu não preciso ter. Eu tenho 1000 falácias na companhia, vamos fechar o resultado no 5º dia útil do mês subsequente. Tem empresa que isso é fundamental. De capital aberto vai ser fundamental. Sua empresa não é de capital aberto. Você tem uma empresa de varejo. Muito mais importante eu fechar a sua venda semanal, sua venda por metro quadrado, os seus peças por atendimento, seu valor por atendimento, do que fechar os seus lucros e perdas no 5º dia útil do mês subsequente. Posso fechar no 7º, 8º. No 10º. Quanto custa antecipar 3 dias do fechamento? Milhares de reais. Gente a mais, tecnologia a mais. Então, ou serviços que foram postergados em função de ter que fazer uma bobagem dessa. Por exemplo. Bobagem no sentido, com aspas, no sentido de que você só precisa da satisfação para você mesmo. Por exemplo. Lógico, né? lógico. Então, a beleza do OBZ está em transformar tudo numa certa inteligência. Então, o que é bacana é que quando você... Eu vou contar um pouquinho da curva do projeto. A gente comenta, a gente tem primeiras semanas de planejamento de projeto e a gente tem um negócio que a gente chama kick-off, que é a reunião de abertura. Dá licença, antes de você continuar, qualquer empresa pode comunicar-se com você para colocar o projeto, ou você tem um patamar que, olha, acima de 100 só, acima de 200 funcionários, acima de 10, acima... Quem é que pode consultar você? Qualquer empresa. Qualquer empresa. A diferença é que o projeto tem um investimento. Claro. E esse investimento, pela própria filosofia, tem que dar um retorno. Mas aí você diz para o cara, olha, aqui é bobagem, eu não vou poder pôr a mão. A gente ensina, aí a gente dá o treinamento, a gente vende o treinamento, ou a gente coloca, a gente tem o escritório, a AGR faz 2 encontros por ano no escritório, em que a gente, de graça, tem 80 vagas no primeiro semestre e 80 no segundo. A gente treina em orçamento base zero. Legal. Então tem a alternativa ou de participar desse evento, que acontece 2 vezes por ano, ou de contratar um treinamento mesmo, e a gente vai em company dar o treinamento. Termina a tua história, que eu interrompi. Não, imagina, ótimo. Então, o projeto ele tem algumas fases muito específicas, e é muito... É interessante que quando a gente faz o tal do kick-off, que é a abertura oficial do projeto, a gente conta para a empresa inteira o que vai acontecer emocionalmente. As pessoas morrem de rir, mas lá no meio do projeto eles acreditam, eles falam, não, bem que você falou, Morrem né? de rir, quer dizer, descreem? Não, eles acham que é piada nossa, porque uma grande característica da GR, e é um valor nosso, um dos nossos pilares, é o bom humor. E é um projeto, já é por natureza um projeto muito difícil. Então, você tem que ter um bom humor. Mas esse projeto, ele é assim, a consultoria entra, todo mundo está desconfiado, é a primeira fase da consultoria, desconfiar. Segunda fase, por quê? Porque, quem são esses caras? Será que eles vão me mandar embora? Eles vão cortar tudo? Já ouvi falar que na cervejaria OBZ significa passar régua, joga tudo fora. Aí eles entendem que a gente não é isso, nessas primeiras semanas de planejamento. Quando começa o projeto, a gente já conta pra todo mundo, vocês vão odiar a gente. Que nós vamos fazer vocês trabalharem, mas nossa, que vocês vão trabalhar. E 2, é o seguinte, vocês vão olhar e falar assim, mas não acredito que a consultoria tá me perguntando por que eu vou gastar R$83. Vamos questionar de R$83 a R$1 milhão. Na ponta do lápis, literalmente. Porque é a forma de criar cultura, né? Claro. E vocês vão ficar com raiva da gente. Aí vem uma outra fase, que é uma fase que vocês vão se apaixonar pela gente. Porque é quando a gente ensina todos os grupos que são formados a se apresentarem para o presidente, para o primeiro nível, e a convencerem esses caras de que eles têm que gastar o dinheiro que eles estão precisando. E que eles são necessários, né? E a gente ensina eles a fazerem isso.
Então, um coordenador vai lá na frente do presidente e fala assim, senhor presidente, eu preciso de R$1 milhão para investir no servidor. E aí a gente ensina ele a escrever a tese, que a gente chama de tese de investimento, a argumentar a importância da tese e a concluir a tese. Então, cada um dos investimentos vão ser transformados numa tese de investimento. E a gente ensina a equipe a fazer, não é a AGR que faz essa apresentação. E que no final valoriza todo mundo. Todo mundo. Tem um lance de grana melhor aí numa dessas. Tem um lance de descobrir talentos, não é isso? Que é sensacional. Você tem talentos que afloram de todos os lados da organização. Aí o pessoal sai do ódio com a consultoria ao amor com a consultoria. Que está muito paralelo. Aí quando termina o projeto, sai um mar de plano de ações, porque tem que implementar tudo que saiu. Muita coisa em tempo de projeto já implementa, a grande maioria dos projetos de OBZ, eles se pagam durante a execução do projeto. Olha que Mas mesmo assim, quando termina, sobram lá. Tem um cliente nosso que sobrou com 190 planos de ação para implementar. E aí a equipe começa um mix de eu amo a GR, vou matar esses caras que estão indo embora e vamos largar tudo isso de lição de casa. Então, assim, você tem... É muito nítido que essa curva de humor acontece durante o projeto inteiro. Muito bom. Puxa vida, que banho. Eu estou aqui ainda, tá? Muito legal. Olha, menina, você deu um banho mesmo. Imagina, é um prazer. Olha, nesses teus 13 anos, né, de AGR, eu sei que já te perguntei uma vez em termos de cabeça de empresário que você disse que não conseguiu. Houve casos de complôs, assim, complôs fortes? Porque isso, como você começou no início, as pessoas imediatamente têm um impacto negativo, porque vão achar que antigamente havia o sistema de organização e métodos, né? Que eliminava empregos e tal. Você, ao contrário, você pode até criar, dependendo da expansão do projeto e qual é a sua finalidade e o objetivo alcançado. Mas já aconteceu de você receber um complô generalizado de pessoas que estavam lá há 30 anos e não queriam mudar de jeito nenhum e você teve que dar uma de macha e... Já teve equipe nossa que já foi escoltada por segurança por carro durante meses. Já, porque você mexe com uma área muito sensível da organização, que é a área de compras, né? E você tem as áreas de compras, grandes áreas de compras, comprando tudo, né? De parafuso a carro. E o pior é que você acaba desfazendo feudos ou fraudes, né? Então... Sem querer, não é essa a ideia. Sem querer. Mas você, um sem querer você acaba mexendo, né? É um sem querer interessante, porque é lógico que para a AGR é sem querer, mas a verdade é que, assim como a gente no Brasil sempre soube de tudo e só está vendo tudo explodir, dentro da organização as pessoas sabem de tudo. Quem não sabe de tudo é quem lidera. Só não é tangível, né? É porque que existem, né, as situações políticas, existe toda uma complexidade de você manter a sua empregabilidade. Quando vem a consultoria não tem a preocupação com a empregabilidade. Então, o que acontece? As pessoas, os funcionários, as equipes, os colaboradores, eles desabafam com a gente e eles falam as coisas. Então, enfim, se tem algum tipo de... dificuldade de trocar um fornecedor na hora de... É nítido, a gente entra lá, a gente trabalha com milhares de empresas, você chega lá, ele compra parafuso por R$80, quando em todos os lugares que a gente foi o parafuso custa R$2, alguma coisa está errada. Então quando a gente entra e fala assim, vamos fazer uma cotação no parafuso, alguém que está envolvido na cotação do parafuso de R$80 tem um ataque. Alguém entra no próprio, né? Então, e aí realmente assim, existem... complicações que vão além do que a consultoria pode lidar. Em algumas empresas a gente chama a área de compliance, em algumas empresas a gente tem que chamar o presidente, em algumas empresas a gente tem que... não é a maioria, é o contrário do que qualquer um possa imaginar, é super minoria dos projetos. Estamos encerrando. Tá um bom, minutinho. mas... Não, um minutinho só, eu vou te perguntar uma coisinha rápida que me preocupa muito, que é a situação fiscal deste país, ou seja, todo dia sai uma regulamentação, todo dia sai uma norma, todo dia, eventualmente, ou toda semana vem uma lei.
Digamos que você tem implantado um sistema dentro de um sistema fiscal. Por exemplo, agora vai entrar o bloco K, que vai colocar as coisas no seu regime estável, presume-se. Digamos que o bloco K você implantou, você ajudou a implantar o bloco K junto com o pessoal da área contábil, o fisco e tal, o jurídico, todo mundo ia ali emaranhado. De repente não pega, muda. Como é que você faz? Você volta lá ou o pessoal já está devidamente habilitado a receber e assimilar as alterações? Durante o projeto a gente mexe com um tripé que a gente chama de pessoas, processos e tecnologia. Então, você tem o Bloco K hoje, inclusive, na nossa torre de logística, é um trabalho que a gente tem feito bastante. Então, você redesenha o processo, redesenha a tecnologia e treina as pessoas para trabalharem com o Bloco K. Tem um exemplo típico que é brinquedos, que foi implementado substituição tributária e depois tirou-se a substituição tributária. Então, a empresa, quando a gente termina o projeto, ela está preparada, ela está treinada para mexer com os 3 pilares. Você chama, Ana, vem aqui, não, que mudou. Tem empresa que chama por uma razão muito simples e que acho que todas as empresas vivem hoje. As empresas não têm braço, não têm fôlego para fazer tudo ao mesmo tempo. A GR é uma empresa que tem um foco na entrega muito grande, então eu preciso desimplantar a substituição tributária em 40 dias. Absurdo, ou eu paro a minha equipe aqui ou eu ligo para Pop. Pop sou eu também. Liga para Pop. Que é Pop é o teu apelido? É meu apelido. De guerra. Na verdade, daqui a pouco acho que está no cartão já até substituir. Liga para Jéssica porque tem que mudar o bloco K. Liga para Juliana, liga para fulano, liga para ciclano. Então, assim, a equipe que a gente tem lá no escritório, que hoje são 50 pessoas, tem um relacionamento muito bom. Às vezes a gente vai no cliente e fala, cliente, calma. Você tem conhecimento interno, chama o fulano e o ciclano, calma, em 2 semanas a gente põe alguém aqui e resolve. Às vezes as mudanças são significativas e aí, enfim, vai ter que investir de novo para fazer uma mudança, né? Esse é o custo Brasil, esse aí não tem solução. Pois é, finito. Muito obrigada. Foi um prazer. Você viu que eu posso ficar uma hora aqui. Pode ir em volta, diga-se de passagem. Tranquilo. Assim que você quiser e puder. Eu sei que você é super ocupado. Aliás, por isso é que me dá muita honra ter recebido. Imagina, é um prazer, é um prazer. Pessoal, falar do nosso bebê é um prazer. Aliás, um bebezão já, né? Graças a Deus. Bebezão. Nós conversamos com a Ana Paula Ribeiro Tozzi, que é uma das donas da OBZ. Da OBZ é o sistema. Ali. Da AGR Consultores, e que deu aqui um banho de administração e queira todas as forças boas do universo que vocês continuem assim, porque é tudo de bom, literalmente. É bom para o empresário, é bom para quem recebe os serviços e produtos desses empresários, ou seja, a tendência, se você conseguir implantar isso na maioria das empresas, que eu espero que você consiga o mais rápido possível, são 13 anos, né, que você está tentando, 13 anos. E conseguindo. Conseguindo. Isso vai clarear todo um sistema e vai todo mundo, a rigor, os bem-intencionados, todos ficarão felizes. Sem dúvida. Tomara que você continue nessa batida, você e a Jéssica. Muito obrigada. Muito obrigado você por ter vindo. Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem, não vou dizer que é igual, porque vai ser difícil arrumar quem fale tanto. Mas, na próxima semana estaremos aqui. Um abraço. Tchau, tchau.